Olá pessoal, mais um vídeo do Távola Filosófica e dessa vez eu quero trazer como tema fazer disso uma série de vídeos, o como iniciar na filosofia. Talvez eu já deva ter relatado ao longo das histórias do Távola, ao longo dos episódios do Távola, sobre como eu me conheci a filosofia, como eu iniciei na filosofia. E eu quero compartilhar dessas experiências com vocês para as pessoas que estão querendo iniciar na filosofia. Bom, se você se interessa por filosofia, está com vontade de aprender sobre a filosofia e não sabe por onde começar, ou se você já iniciou na filosofia, mas quer algumas dicas, eu posso tentar te ajudar, ou espero conseguir te ajudar. Bom, a primeira coisa que eu fiz quando eu percebi que eu gostava de filosofia foi pegar livros da minha escola, na época do ensino médio, que já tem uns 10 anos mais ou menos, pegar livros de filosofia. Então eu ia na secretaria, ia na biblioteca, perguntava se tinha algum livro por ali que seria descartado, que não estivesse mais apto para o uso em sala de aula, e quase sempre tinha algum livro por ali que não estava bom, ou que não podia ser usado em sala de aula, alguma coisa com a capa rasgada, enfim, tanto faz. Então eu pegava esses livros e levava para casa. E eu ficava lendo, estudando por aí. Você também pode fazer esse tipo de coisa com outros livros também. Eu pegava livros de história, pegava livros de filosofia, livros de matemática, de física, enfim. Você pode pegar. Pelo menos na minha época deixavam. E uma coisa boa para quem está começando a conhecer mais sobre a filosofia, principalmente se você é um jovem que está no ensino médio, é como os livros didáticos eles são bons na questão do contexto geral da filosofia. Porque na maioria dos livros de filosofia que são didáticos, eles são trabalhados por temas. Então, por exemplo, eu tenho esse livro aqui, que é o Filosofia e Filosofias, Existência e Sentido, que foi usado entre 2018 e 2020, e os temas, as unidades que são trabalhadas são o que é a filosofia, filosofia e modos de convencer, o sentido da existência, e aqui eles trabalham também temas que perpassam a existência humana, como o próprio sentido da existência, a felicidade, a amizade, a sexualidade, o desejo, o amor amigo, o amor sagrado, natureza, cultura, pessoa, política, poder, enfim. E aí o autor, né, desse livro, ele geralmente pode fazer o quê? Juntar esses temas e pegar o que os filósofos, ao longo da história da filosofia, falaram ou pensaram sobre esse determinado tema. Por exemplo, o amor. Então ele vai pegar o filósofo Platão, ele pode pegar o Kierkegaard, ele pode pegar Santo Agostinho, enfim. E ele vai trabalhar o que esses filósofos pensaram, o que esses filósofos filosofaram sobre. Mas eu também tenho aqui, por exemplo, esse livro aqui. Ele foi do ano entre 2012 e 2014. Então esse livro aqui, ele vai trabalhar os temas que são da própria filosofia, como, por exemplo, a estética, a filosofia da linguagem, o existencialismo, o conhecimento, filosofia política, a filosofia da ciência, enfim. Então, esse também funciona como um excelente livro introdutório.
E por que, no caso, seria um excelente livro introdutório? Porque ao longo do seu trajeto filosófico, ao longo do tempo em que você vai se acostumando com aqueles temas, você vai poder se aprofundar cada vez mais na própria filosofia ou na filosofia de alguns filósofos. Então, esses livros didáticos, geralmente de escola pública, eles são livros de temas de filosofia, temas filosóficos que são debatidos. Então, eles são ok. Você pode começar por eles também. Tem alguns outros livros que, no caso, são livros de escolas particulares, que eles também são excelentes portas de entrada para a filosofia. A diferença deles para os do ensino médio de escola pública é que, bom, esses parecem mais apostilas de cursinho. Então você vai ter aqui, na verdade, uma história da filosofia. Então você vai abrir, geralmente na primeira página, eles vão explicar o que é a filosofia, o que a filosofia pretende ser, e depois eles vão trabalhar os filósofos pré-socráticos, Sócrates, até chegar na contemporaneidade. Por exemplo, eu tenho um manual do professor aqui, Fundamentos da Filosofia. Ele é um livro bem grande, bem extenso. Ele também funciona muito bem. Eu sou do time que acredita que esses livros eles são importantes também para quem quer conhecer. O meu caso, por exemplo, foi esse. Ainda que, por exemplo, você não queira cursar filosofia, ainda que você não queira ser um filósofo, ser um professor de filosofia, esses livros, para quem gosta, eles também são importantes, porque assim você conhece pelo menos um pouco do filósofo que você vai ver ao longo do tempo da sua jornada na filosofia. E aí, quando você ler o livro, quando você ler a obra daquele autor de fato, você vai estar mais acostumado com os termos ou com a filosofia dele. E principalmente, esses livros eles são fundamentais porque eles explicam um pouco do contexto histórico que estava acontecendo na época que aquele filósofo viveu. O que eu pretendo mostrar e trazer aqui para o Távola também é um vídeo sobre como você pode ler os livros ou textos filosóficos, porque isso vai depender muito do filósofo que você está trabalhando. Ler Wittgenstein, por exemplo, é diferente de ler Platão, ou ler Kant é diferente de ler Kierkegaard. São textos diferentes, são escritores diferentes em épocas diferentes, em países diferentes. Então, ler filósofos brasileiros é diferente de ler filósofos europeus. Então, eu gostaria muito de trazer para cá esse tipo de conteúdo para a gente poder se aprofundar mais em filosofia também. Mas ok, vamos dizer que você já se aprofundou nesses livros, que você já leu esses livros didáticos, ou que você já teve contato, que você está no ensino médio e que você quer ler algum filósofo. Talvez seja um pouco complicado o que eu vou dizer, mas geralmente você pode seguir 2 passos. Ou você adota um filósofo favorito, um filósofo de estimação. Então, eu quero adotar Santo Agostinho. Ou o que a maioria dos jovens fazem é: vou ler Nietzsche, vou ler estoicos. E aí me gera um grande pensamento, uma grande reflexão sobre como esses jovens leem Nietzsche, interpretam os estoicos na atualidade. Eu tenho um certo receio porque a gente vê na internet uma onda de coaches estoicos que falam sobre você deixar de sentir coisas.
A sua mãe morreu, todo mundo morre. Todo mundo faz a passagem. E você não precisa chorar por isso. E isso é muito preocupante porque, ok, sabemos, desde que o mundo é mundo, que as pessoas morrem. Nós sabemos disso. Mas sentir é fundamental, é importante para a nossa existência, para a existência humana. Então, acho que o grande problema dos coaches estoicos é você ignorar os seus sentimentos. E, na verdade, não. Você pode sentir. Agora você não pode ficar preso àquele sentimento. Você precisa avançar. Você precisa seguir sua vida. Então, ok, muito cuidado ao ler estoicos, ou, no caso, ler estoicos com o pensamento de coaches. E também, muito cuidado ao ler Nietzsche. Cuidado com traduções de livros, comentários. Então, por exemplo, a gente ler Nietzsche, ler outros filósofos, gosta de ler comentadores também sobre esses filósofos. É uma das formas de você avançar na filosofia, né? Como? Resumindo, lendo comentadores de algum filósofo e lendo o próprio filósofo. Uma boa porta de entrada também para quem se interessa é uma coleção de obras chamada Os Pensadores. Essa coleção de obras, elas têm várias capas. Tem capa dura, tem uma capa normal, tem essa daqui, ó. Essa é do Santo Agostinho. E aí, por exemplo, tem aqui Confissões e De Magistro. Sempre eles colocam qual o conteúdo do livro. Tenho essa obra aqui de Sócrates, que vai falar sobre a defesa de Sócrates, o Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates e Apologia de Sócrates. E, por fim, As Nuvens. Ó, muito bom. Tenho essa obra aqui do Kant, é uma outra capa, por exemplo. E aqui só tem a Crítica da Razão Pura. Geralmente as traduções são extremamente confiáveis. Você encontra a maioria desses livros em sebos e tem os pensadores de vários filósofos. Tem edições de vários filósofos. Então, às vezes são pensadores em conjunto, por exemplo, Sartre e Heidegger. Ou às vezes a obra é somente de um autor mesmo e é isso. Então, geralmente você pode encontrar essas obras em sebo, ou você pode pesquisar na internet, coleção Os Pensadores, e aí geralmente alguém vai estar vendendo. Dependendo da obra, dependendo do pensador, essa obra pode ser mais ou menos barata. Você pode encontrar obra dos pensadores por R$10, 20, 30, até R$60. Isso vai depender também da edição. A outra opção para quem está começando é, claro, Platão. Por qual obra do Platão? Geralmente uma boa obra para você começar o estudo da filosofia com Platão pode ser O Banquete. O Banquete é uma excelente obra para quem está começando. E aí também, por o Platão ser um pensador importante, extremamente importante para o Ocidente, você vai encontrar várias edições de várias editoras com obras platônicas, principalmente o Banquete, a República também. O meu conselho é
Se você tem condições melhores, você compra uma edição melhor. Por exemplo, eu tenho essa edição da UFPA, que, poxa, é a edição da UFPA. Não tem melhor. Talvez eu possa estar enganado, mas não tem melhor. Ou tem algumas outras edições que eu posso deixar aqui do lado e você pode iniciar também por essas obras, do Platão no caso. Tem outros filósofos que você pode começar também lendo essas obras, mas o meu conselho realmente é Platão. É você começar por Platão. Outros livros que são importantes para quem está começando são livros de introdução à filosofia. Não necessariamente os livros didáticos, mas eu tenho aqui, por exemplo, o Convite à Filosofia da Marilena Chaui, que é uma filósofa brasileira. Esse livro ele também tem temas, e a partir desses temas, a Marilena Chaui vai tecendo os seus comentários sobre como você pode iniciar na filosofia. E esse livro você pode encontrar também em sebo, ou você pode comprar pela internet, desde que você sinta o qual você gostou mais, o valor, preço, essas coisas. É de boa. Marilena Chaui, perfeita. E também tem o Penso Logo Existo, tudo que você precisa saber sobre filosofia. Nesse caso, esse daqui ele é dividido em alguns temas, como por exemplo, os filósofos pré-socráticos, os pesos pesados da Grécia, na trilha dos romanos, cristãos, muçulmanos e apenas um judeu, homens renascentistas, a Era da Razão, a Era do Iluminismo, a chegada do século XIX e tempos modernos. Ele também é uma excelente fonte de informações que você pode reunir para conhecer mais sobre os filósofos da época que você vai estudar, caso você queira estudar as escolas helênicas, por exemplo. Basicamente é isso. Esse foi o vídeo. Como eu falei, eu quero trazer mais temas como esse para o nosso canal. Eu quero trabalhar num próximo vídeo sobre como ler obras de filosofia, como fazer a leitura e interpretação de textos filosóficos, como eu leio também os textos filosóficos, como eu estudo para as minhas aulas, para dar aulas. Então, se você gostou do vídeo, se você é novo aqui, se inscreva no canal e vamos para o próximo vídeo.